WBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e hoje eu estou aqui gravando diretamente da base Britânicos com a minha caçadora de Ice Warriors favorita, arqueóloga aqui do gelo, Thaís Alves. Olha, eu gostei do visual das menininhas que trabalhavam ali na base, gostei, né? Com aquele capacete transparente que vai só até o nariz, assim, né? Quero cosplay já disso aí. Faça isso na Comic Con, eu fico no aguardo. Vamos lá, vamos fazer isso aí. Sim, porque hoje nós estamos aqui para falar exatamente do que em mais essa Podcast Friday, Thaís, caçadora de Ice Warriors. Hoje é dia de revisar mais um arco da série clássica, claro. The Ice Warriors, com o segundo Dr. Jamie e, claro, Victoria. Sim, e a primeira aparição aí dos Guerreiros do Gelo. Pois é, e que eles estão entrando pela primeira vez em 67 na série. E não no episódio. O episódio tem confusão com data, mas não é 67 não. No arco de 1967, com as suas já famosas mãozinhas de Lego. É verdade, que antecederam aí as mãozinhas de Lego dos bonecos de Lego. Pois então, será que são os Lego que tem mão de Ice Warriors? Será que essa é a verdade? Tostines é gostoso porque é fresquinho. Ou é fresquinho porque é gostoso? Ah lá, vem demais, né? Tem um negócio assim. Vem demais porque é fresquinho porque vem demais. Exato. Pois é, cara, esse arco aí que é um arco de 6 episódios que, como todo bom arco de 6 episódios, dá aquela cansada, né, cara? Até os de 4 já me cansava, imagina os de 6. Tá louco, bicho. Mas, ainda assim, é um arco muito legal. Sim, pois é, um arco importante pra série, porque aí estabelece que nesse arco é um vilão, né? Mas é um alien aí, uma raça que vai aparecer ainda diversas vezes ao longo da série, incluindo série moderna. Pois é, vai acabar aparecendo mais vezes aí. E é legal, porque essa é a gênese dos Ice Warriors. A gênese dos Ice Warriors. Exatamente. Então, antes da gente ir aí de verdade pra descongelar Ice Warriors, vamos dar aquela paradinha aqui na parte das cartas aqui da base Britânicos pra ler os e-mails que chegaram essa semana pra gente sobre a série clássica. É isso aí. Apesar aí do plot do episódio, né, do arco dessa semana, ele ser frio, né, ele ser congelado, as pessoas estavam bem acaloradas ao longo dessa semana aí. É verdade. Desde o nosso último review da série clássica, porque chegaram e-mails da série clássica. Sim, chegaram. E aí a gente pincelou um bem bacaninha aqui. Espero que vocês gostem, né? O título do e-mail já começa falando: obrigado por tudo. Me lembrou, obrigado pelos peixes. Um abraço. Obrigado pelos Falamos peixes. deles aí no último podcast da semana, de quarta-feira. Pois é. E esse e-mail é do Luiz Miguel. Olha só. Cantor, né? Aquele cantor, né? Luiz Miguel. Tadinho, é tão novo que não tem ideia que é Luiz Miguel, né? Com certeza não. Oi, meu nome é Miguel, também conhecido como Miguel Bros. O Oz é com zero. É um username. Coisa de jovem. Lembra quando... Mentira, a gente já fazia isso quando a gente era já faz tempo. Você lembra que tinha uma época que era cool você escrever com números? Sim. Tipo, continua você trocava sendo. Não, mas ninguém mais faz isso. Tipo, troca o A pelo 4, o S era um cifrão. Isso, é uns negócios assim. Lembra cifrão é S, o E é um negócio assim. O E é um 3, não, o E é o 3. É verdade, isso. Isso era bem gênero na internet, né, cara? Ai, que saudade, né, bate-papo. Esse moço não sabe do bate-papo. Graças a Deus, porque ele tem 14 anos. Terra de ninguém. Então, há 14 anos a gente tava brincando com isso. Não, eu acho que há 14 anos eu já tinha parado de usar o bate-papo wall, sabe? Não, que é bem anos 90. Deixa eu ver, é bem anos 14 90. anos? Eu lembro do bate-papo wall, tipo, 97, 98, assim, sem brincadeira. Não, denunciei mega a idade agora. Tô falando um pouco depois. Não, você não tinha internet nessa época, nem ferrando. Já tinha? Não, eu fui ter depois. Mas, se ele tem 14... Há 14 anos eu já era adolescente, eu tava nessa de escrever com... A gente tá em 2019, ele nasceu em 2000 e, meu Deus, nós somos velhos. Vamos fazer a conta. 2000 e, meu Deus, tô velha. Vamos lá. Segue a cartinha do Miguel aí. Muito bem, e ele mora em São Paulo, que nem a gente. Sim, apesar de eu não ser daqui. Pois sempre lembrar isso. Exatamente. Há um ano atrás eu nem sabia o que era Dr. Who, olha só. Olha aí. Porém, meu amigo chamado Daniel, beijo Daniel, falou sobre a série e amei ela. E hoje é minha série favorita. Então, olha, faça como Daniel Pessoas. É verdade. O Daniel indica a série. Exatamente, ele foi um arauto de Dr. Who. Exatamente. Ele levou a palavra do doutor por aí. Isso aí, exatamente. Ele já assistiu 4 vezes a série atual. Caramba. Olha só que bacana. Então eu entrei no Amino, conheci pessoas super legais que, aliás, estamos fazendo um projeto de audiodrama. Então, o Amino, ele é engraçado. Uma rede social. É uma rede social que é por app, eu acho. Eu não sei se tem em browser, mas... Tem em browser. Tem muita gente que usa, assim. Às vezes eu vejo o pessoal falando, não, Amino. É o Amino pra lá, é tanta rede social, é porque...
né? Não. Deixa ela lá. Eu não trabalho com a mina, mas parece legal. É, sim, a galera se conhece, não Pois tá valendo. E ele ficou feliz porque ele pegou o papel do 10º doutor aí nesse audiodrama, olha então só. peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ele se juntou com uma galera, eles estão fazendo audiodramas fã, né? Olha, gente, isso, incentivem a produção de material de fã, é verdade. Sim, com Cara, certeza. A gente tem a Big Finish fazendo áudio hoje, e lá foi atrás... assim que começou. Ela começou com galera fazendo, tipo, sem fim lucrativo, se Super. juntar pra gravar. O Briggs fazia um doutor... Isso. O doutor dele ali, que ele criou pra fazer. Entendeu? Aí ele fala assim, ó, não é nada profissional, mas tentamos dar o máximo nos papéis. Ah, Caso legal, algum dia vocês tenham interesse, o nome é Crônicas de Gallifrey, está no maneiro. YouTube. Olha aí. Olha só que bacana. Vamos dar uma conferida bacana, cara. É isso aí. E há cerca de 2 meses eu queria me aprofundar mais sobre esse universo de Doctor Who. Então comecei a ir atrás de tudo que existe. Série clássica, audiodrama, livro, spin-off, etc. Ah, faz sentido, né? Se ele tava fazendo audiodrama fã, ele procurou audiodrama. Legal. E aí queria ver se tinha alguém que falasse sobre essas coisas. Comecei pesquisando no YouTube quando me deparei com o canal de vocês. Ih, rapaz. Que, aliás, eu já vi praticamente todos os vídeos. É porque a muito gente não difícil faz porque muito. Nossa parada é mais voz, né, querido? Pois é. Obrigado aí. Pelo menos ele sabe não colar nossa Alguém cara. está assistindo os nossos vídeos no YouTube. Ih, rapaz, a galera vai começar a cobrar agora, tá vendo? youtube.com.br. Não, para. Não vou Não, ninguém começar a vai fazer- cobrar, Não ele- tenho tempo hábil de fazer vídeo. Mas as pessoas podem assistir o que já está lá, que tem coisa Sim, legal. sim, não é verdade? Verdade. E aí ele descobriu que vocês faziam podcasts. E Na então, verdade, o podcast antecede Antecede o perpassou os- YouTube. ó, podcast é a plataforma principal do Brasil. pois é. E aí o primeiro que eu escutei foi sobre representatividade do Dr. Who. Ele começou muito bem. Esse episódio é muito bom. Ele Esse episódio é começou bombando. foda. Esse a gente fez com o menino do Library, né? Sim, É verdade. The Library is Open. É um dos meus episódios favoritos, assim, que eu gravei. Com É muito certeza. bom mesmo. Eu adoro esse podcast também. E eu tô nele, então, né? Pois é. Eu sei todos, pô. E a partir daí, todos os dias, enquanto estava jogando videogame, Justo. normalmente um jogo mais de plataforma que não precisa prestar atenção na história. Caraca, você não presta atenção em plataforma, aí que eu me lasco. né? Não, mas aí, ó, ele pegava um podcast e escutava. Justo, Olha justo. que legal. Legal. E agora estou assistindo a série clássica e todos os dias eu pego um arco e assisto de noite. E aí no dia seguinte de manhã, durante as aulas, Que isso, jovem. Ó, Não jovem. pode, hein? Quando algum professor passa algum texto para copiar, ou aula vaga, escola pública é complicado, kkk, Aham. eu pego e escuto a análise do arco de vocês. Então, Ah, aula olha só, vaga, ok. ele vê de noite e de dia na aula ele revisa pra ouve o gente. podcast. Ó, então, calma aí. Pera Nós aí. estamos substituindo professores aqui. Não, calma aí, não é assim. Vamos lá, criança. bom, ó, criança, gente. Preste atenção nas suas aulas. Na aula, é Por importante. favor. Não, Agora, se a aula é vaga, ele tudo fala bem. assim, aula vaga é terra de vaga é ninguém. aula vaga, Você é. pode muito bem usar esse termo da aula vaga pra se nutrir de conhecimento aí com o Lógico. BRCast. Agora, Busquem se o professor busca conhecimento. conhecimento como direito Bilu, exatamente. Agora, se ele tá mandando você copiar um texto, não fica... Talvez, é só que eu copiar, não sei- né? Não, mas é que eu não sei, assim, na minha época... Ainda se não copia tinha- texto? Que não, louco, né? copia. Mas assim, quando eu era... Isso, bota tempo nisso aí. Shhh, não denuncia. Não idade. tinha celular pra ouvir coisa. Mas, Não, por exemplo, tinha não Discman. Tinha Walkman Eu e não, Discman. não, quando eu tava nesse... Mas não, eu não podia usar 14 na anos? aula. Então, exatamente. Os Eu não professores podia não puxar deixavam. um headphone, Não. botar e ficar ouvindo um Porque CD. eu acho que eles botam assim, escondidinho. Ah, malocado? Eu acho que é meio entendi. malocado o negócio, porque só Bem, pode ser. né? Ó, veja. Eu acho que na minha época cabulem aula, criança. já tinha gente com fone malocado. Não é mesmo? É só botar assim o Olha aí, cabelo assim não, na frente, uma touquinha, sei lá, um negócio. Entendi. Não, é que... eu sou... Sabe como é que é, né? Tem que... Presta atenção nas aulas, crianças. É, gente. Escuta o tio. Exatamente. Mas voltando aqui no e-mail dele, Justo. aí fala, eu pego e escuto a análise do arco de vocês. E Aham. sério, eu amo o trabalho de vocês em letras que isso. garrafais. Valeu, Olha só. Vocês são pessoas que eu admiro muito, de verdade mesmo. Espero ainda encontrar vocês em algum evento ou até mesmo algum especial que passe nos cinemas. Olha aí. Enfim, como eu disse, obrigado por tudo. Amo vocês, gente. Fiquei tão tocada. Obrigado, cara. Obrigado. Ficamos emocionados Fazemos com o seu e-mail, com Luiz gosto, Miguel. cara, é verdade. Com certeza, se tiver algum evento, Quem sabe compareça. Comic Con? Ainda não tem nenhum, né? Tem a Comic Con que a gente sempre vai. Final do ano a gente sempre tá na Comic Con, quem sabe a gente não se esbarra por lá, né, cara? Pois é, mas sem episódio estreando fica difícil. Não é verdade? Não, sim, mas... É que ele conheceu o Dr. Who agora, né? Ele não viu nem Ah, sim, que a mas eu gente digo teve assim... eventos com Jory aí, né? O Woman Who Felt Worth passou no sim, cinema. né? Não com a Jory. Não. Calma. Pô, adoraria. Quem dera, não, Nossa, não. meu sonho. É, mas quem sabe a gente não faz... Tem tempo que a gente não faz um encontrão, um Pois evento é. assim em shopping. A gente Pois podia tentar ver. Mas de gente qualquer pode forma fazer um encontrão. tem os eventos grandes aí, por exemplo, Comic Con. É, Né? Quem sabe... A gente vai estar por lá, mas se ele tiver, quem sabe a gente não se esbarra. A gente com sempre certeza. faz um encontrão de fãs. Ano passado teve aquele encontro maneiro, cheio de cosplayer. Sim. Tinha o nosso querido amigo lá que tava fazendo cosplay de Dalek. Meu, muito legal. Foi É. bem legal mesmo. E
É isso, muito obrigado pelo seu e-mail. Ficamos emocionados. Valeu, cara, gostei ficamos disso. tocados. E fico feliz. Prestem atenção na aula! Sim, presta na aula, cara. Isso é, olha, nós demos a volta, viu? Nossa Nós estamos falando pros jovens que estão na aula. Eu me Nosso tornei... instinto paterno-materno tá pitando aqui. Eu né? me tornei o que eu tanto temia. Não, Preste não. atenção na aula. É legal, tem que Mas eu prestar sempre prestei atenção, atenção na aula porque eu sou corvinal. Mas eu gostei, cara. Que é legal, produzam uma coisa de fã. A gente tem, Ai, é muito legal tem gente isso, que faz né? muita fanart, né? A gente tem o Thiago Luz, por exemplo, que ele sempre faz fanart e marca a gente, Sim, né, cara? produção de fã é importante. E eu sou do partido que cada um cria a arte que sabe, que domina melhor, né, cara? Lógico. Se você sabe desenhar, desenha. Se você é bom em criar histórias, crie histórias, cara. Claro. Se você é bom em dar vida com essa história com voz, faça isso, cara. Melhor ainda. A nossa pegada é bater papo, é conversar com você. Essa é a nossa arte. Mas se você, tipo, interpretar a história que alguém montou e tudo mais, e ter esse processo criativo aí, faça, cara. E como diria Neil Gaiman, né? Faça boa arte. Faça boa arte. Não é verdade? É verdade, cara. Vocês que estão aí nesse processo criativo, guarda essa frase que estamos reproduzindo de Neil Gaiman do lado esquerdo do peito. Essa é a lição. Nos dois corações. Exatamente, do lado esquerdo e direito, no caso. Exatamente. Então é isso, cara. Se você quiser mandar um e-mail aí pra gente, pra ser lido aqui, lembrando que a gente lê e-mails referentes à série clássica no review da série clássica, sexta-feira. Isso mesmo. E referente à série moderna, ou Torture, se for o caso, nas quartas-feiras, quando tem esses reviews. Exato. Para isso, você precisa do nosso endereço de e-mail e nosso correio eletrônico. E Thaís, por favor, lembre aí com a sua voz de veludo. podcast@drrubrasil.com.br. Maravilha. Outra coisa que é importante você fazer, cara, eu sempre esqueço de pedir isso, mas coloque seu nome e idade, como o nosso É querido amigo verdade. colocou aqui. Identifique-se. E também de onde você veio pra gente saber exatamente de que vetor ali, de que triangulação espacial você está falando, certo? De quais coordenadas. Exatamente, de qual coordenada aí no tempo e espaço você está falando pra gente saber direitinho Com com certeza. quem nós estamos nos comunicando, certo? É isso aí. É isso aí. Então vamos agora, sem mais delongas, vamos pegar os materiais aqui de escavação e de descongelamento Vamos lá. e ir pra revisar Ice Wars? Vamos. Uhul. Cara, eu gosto muito do filme Era do Gelo, sabia? É muito tipo Era do legal, Gelo, né? Eu gosto bastante. Esse Não sei tipo você, mas eu era gosto. do gelo sem bichos, mas com reptiliano. Na verdade, tem bicho sim. Ah, Tem na um bicho verdade tem um aparecendo. urso, pode crer. Tem bicho Cara, aparecendo, cara. esse episódio é a prova cabal de que a série clássica é muito roots, cara. É assim, precisa de um urso, não tem footage. Dane-se, eu faço, cara, footage, com um urso real. A gente contrata não um anão urso. vestido de urso. Não, um urso de verdade, no caso, né? Caraca, cara. Será que os Ice Warriors também eram? De Eles verdade? eram reptilianos de verdade, exatamente. cara. Pois é, né, gente? Outra coisa também muito legal, que talvez até tão legal quanto Era do Gelo, é aquela música Ice Ice Baby, né? Com Que, certeza. inclusive, eu estou pensando no Fred do Futuro, ele com certeza botou essa música pra abrir esse bloco. Eu também acho. Se ele não botou, eu tô dando essa dica pra ele, faça isso. Pois é. Mas o filme Era do Gelo fala sobre a primeira Era do Gelo da Terra, que é a Era do Gelo de verdade. Sim. Só que esse episódio... Levemente, com liberdades, com né? com liberdades. Só que esse episódio se passa na segunda Era do Gelo da Terra. Atualizada. Exatamente. No futuro. Futuro, Esse né? episódio é um arco, né? Com crítica social. Hashtag crítica social foda, né? Nossa, demais. E várias, na verdade, não é uma só, né? Quando, ao que longo do arco todas- permeiam várias Sim, críticas, é porque entendeu? todas são na mesma base ali, tipo, o ser Sim, humano usou demais o planeta, É, e aí o planeta acabou foi pro cacete. o dióxido de carbono, acabou a comida, não sei o quê. Não, na verdade não é que acabou a comida se tornou supérflua. Porque o que eles falam, vamos lá, o que causou a Muito segunda Era louco, do Gelo, né? Os caras explicam lá, os caras da base, Pois o da Bengala. Eles falam assim, o da Bengala é o capitão, né? É o capitão, Mas é o principal. Ele fala assim, em dado momento, eu não lembro se foi ele, eu acho que foi ele. Em dado momento, na história dos seres humanos, a gente criou a comida artificial, e aí as plantações se tornaram fúteis, se tornaram supérfluas. Pra que você ia plantar se você conseguia sintetizar a comida, fazer as comidas artificiais? Exatamente. E aí, por conta dessa banalização de, não precisa fazer, plantar nada, foi parando de plantar, se você para de plantar, o que acontece? Não tem coisa gerando dióxido de carbono e tudo mais, e a Terra foi ficando seca, ficando uma bosta, e aí veio a Era do Gelo, global, enfim. Pois é, basicamente, esse processo natural que a gente tem, né, que a gente fala que as plantas são o pulmão do planeta, a Amazônia, né, tá muito em voga, né? Olha esse timing. Isso, é verdade. Né, tá esse timing. Infelizmente, olha esse timing, né? Infelizmente sim. E aí, né, o que o arco dá aí de informação pra gente é que o dióxido de carbono
não tem mais isso na atmosfera. Porque quem solta o dióxido, gente, é o mato. É a planta, o lembra? Mato, A fotossíntese. E como não tem mais tanta planta, não tem tanto alimento assim, crise global, overpopulation, aquele negócio, né? Crise. Basicamente, gente. Basicamente, é tipo o presente. É como se... a gente tá chegando lá já. Apesar da gente ter líderes de estados 60... imbecis que acham que aquecimento global, esse negócio não existe. É fake news. Eles existem, crianças. É fake news, né? Independente de você ter uma peruca escrota ou ser um maluco com... laranja. Com sede de poder militar... Essa merda existe, tá tudo cara. ali, né? E o lance é o seguinte, a gente tá saindo e próximo, esse arco é do ano 67. A Segunda Guerra ainda deixa reflexos psicológicos na galera. Então essa coisa da superpopulação, essa coisa de a comida vai acabar, essas preocupações são reais na mente dos britânicos e de todo mundo. Então, mas sabe o que eu acho maneiro assim, nesse arco de interessante? É que a preocupação maior não é nem sobre a comida acabar. Isso não é colocado assim, a comida vai acabar. É pelo contrário, não tipo, a comida... É bem en passant. Não, eles nem... Isso não é um problema, porque, tipo, a comida não acabou. Eles pararam de comer comida plantada porque eles descobriram como fazer artificial. Aí você não precisa plantar, dane-se. Você consegue sintetizar a comida. É bizarro você pensar que, tipo, o ser humano evoluiu a um ponto que ele falou assim, quer saber? Não tem porque eu pegar e colher alface. Eu sintetizo aqui as proteínas nessa cápsula e já era. Pra que eu vou comer? É muito coisa do futuro mesmo, bizarro, né? Você come tudo em cápsula, né? Que, aliás, existia também no arco do Tumble Cyberman. Então, mas aí aquilo parecia ser um negócio meio tipo... Ali houve comida em algum momento que foi comprimida numa pílula. Aqui não. Aqui é tipo... Os seres humanos decidiram parar de comer comida pra comer essas coisas artificiais. Pois é. Enfim, né? Como quem quer dizer, ó, no futuro, uma hora isso vai dar problema, vai ter impacto, tipo, no planeta todo, né? Na biologia de todo o planeta. Inclusive, se não me engano, é até o doutor que fala, né? Sobre a importância do fator humano. Claro. Porque isso é outra crítica social. Essa é a maior crítica, porque eles falam sobre... porque o mundo só ficou assim porque até esse próprio lance da comida só rolou porque os seres humanos começaram a rely, né? Confiar demais nas máquinas. Nas máquinas e nos computadores. Os computadores. Tal, os computadores. E o que acontece? O computador é mau? Não. Mas o computador ele não tem essa análise humana que só o ser humano tem. Isso. E se você começa a confiar demais nessa máquina, você fica frio, tipo a máquina. Pois é. E o capitão dessa nave, né? Ele é um cara... que o tempo todo ele está confiando no computador para fazer as coisas. Quando o doutor chega lá nessa base, é bem no começo aí, né, do arco, o doutor faz vários cálculos de cabeça. Sim. Ele fala assim, isso aqui vai explodir em 2 minutos e 48 segundos. Aí ele fala assim, não, façam aí os cálculos. Aí ele manda pra máquina fazer o cálculo. Aí o doutor fala assim, eu errei no máximo por 1 pra cima ou pra baixo. E realmente, o computador fala 2 minutos e 47 segundos. Aí o doutor fala assim, perfeição não existe. Então, olha só. A ideia que já está sendo jogada aqui. Beleza, o computador ele consegue fazer uma coisa perfeita. Mas o ser humano, ainda que imperfeito, chega muito perto de um resultado. Também. Não, e às vezes acerta, né? E muitas vezes acaba sendo melhor do que o computador. Sim. Porque ao longo de toda a história, o capitão vai confiando no computador pra tudo. E vai se lascando. E, por exemplo... e ele vai se lascando. Então, por exemplo, ele acaba brigando com vários membros da tripulação por causa disso. Tem algumas baixas. Existem pessoas ali da base que não gostam de ciência, porque... percebem que o capitão confia demais na máquina. Tem, inclusive, o cara do papel alumínio na cabeça, né? Isso. Que é completamente contra a ciência, que vai ter uma hora lá na frente do arco. Mas ele é mais são do que nós, né? Ele então, tem razão em algumas coisas. Tem uma hora lá na frente do arco que ele acaba, né? Ele toma uma paga ali do Jessuário, mas o Jessuário fala assim, você é cientista? Ele fala, não, longe de mim ser um cientista. Deus me livre. Eu tô aqui... nem quem me dera. Né? Eu tô aqui mais na parte do campo, de explorar e tudo mais, mas eu não sou cientista. Aí o Jessuário fala, você não é cientista, então você é inútil, você não serve pra nada. Você não serve pra nada, exatamente. Vocês não têm como nos ajudar. Mas ele era completamente contra, assim, tipo, eu não sou cientista, longe de mim. Eu não quero ter a ver com essa história, não. Eu sou meio naturalista, eu acho que tem que valorizar a vida e não valorizar os computadores. Tem o valorizar também, o humano, né? O barbudo esquisitão, que não é esse mesmo cara do papel alumínio que eu falei, não. É um outro cara, o magrinho, que ele é, tipo, o cara ripongão, assim, ele fala, não pode, a gente não pode confiar em máquina. Ele é, tipo, o oposto total do capitão da nave. Não, ele não quer confiar na máquina de jeito nenhum, né? E o doutor também tá nessa vertente, do tipo assim,
ele gosta da máquina, ele não tem nada contra a máquina. Mas ele tem um equilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, ele faz muita coisa de cabeça, no papel, e quando o capitão fica insistindo muito em usar o computador pra tudo, o doutor fala, não precisa, eu já fiz. Tipo, eu já fiz o cálculo, pode confiar em mim. Aí ele, não, porque eu não sei, porque eu vou falar com o computador. Tipo, ele confia no computador pra tudo, até... mais do que confiar em pessoas. Sim. Esse é o problema, né? Porque quando você vai pro extremo, tipo, não, eu só confio num resultado 1000% preciso e exato e calculado, e vai chegar um momento lá no final que o computador não vai conseguir fazer. Não, assim... Porque não tem limitação, então, né? Tem limitação porque o computador ele não interpreta nada. Por exemplo, a gente vive em qualquer área de trabalho, tipo, você é tradutora. Você pode pegar um texto, jogar num robô de tradução e ele vai traduzir ao pé da letra as coisas. Horrível. Nesse caso vai ter erros, mas vamos supor que ele traduzisse todos os termos corretamente, mas ele não ia ter a fluidez de uma fala humana. É lógico, por exemplo, você pega computadorizado. Você pega uma frase, sei lá, hold your horses, o computador ia pegar e ia traduzir como segure seus cavalos. Só que hold your horses é tipo, segura a onda. Expressões, né, gente? Talvez isso até já consiga entender, mas quando você bota uma coisa muito grande, que precisa ter uma análise... eu vou colocar entre aspas essa palavra, uma análise sentimental, o computador não consegue, porque ele não tem sentimento, ele é uma máquina fria, entendeu? Ele não Isso consegue. se aplica pra tudo, marketing também. Hoje em dia tem coisa que automatiza, tipo, disparo de e-mail, ou melhora de campanha, mas vira e mexe eu tenho que corrigir, porque o robô do Google, o robô da ferramenta que eu tô usando, ele não entendeu e ele começou a jogar lança onde não era pra jogar, porque ele não sacou que não era esse o ponto que eu tava querendo atacar, entendeu? O fator humano ainda é importante. É engraçado isso. Né, Ines Lloyd? Pois é, porque esse lance do fator humano, e isso parece uma marca muito do Ines Lloyd mesmo, super, vem sendo repetido ao longo dos arcos, não é desse arco, né, cara? Essa era Trotton aí, esse começo, já meio, né, quase, pode vem falando muito dessa coisa do fator humano. Então a gente tem como o maior vilão da era dele o Cyberman. Sim, que aparece direto. Que tira o fator humano da pessoa total. Né? Se bem que esse do fator humano apareceu primeiro com os Daleks. Teve o lance do Dalek, que ele também é meio o oposto do ser humano, porque ele só extermina, ele não tem a empatia, ele não tem o amor, ele não tem o que nos torna humanos. E o Cyberman é justamente essa loucura que eles abdicaram de ser humanos, de ser humanoides, né? Porque eles não eram da Terra, enfim. Sim. Pra viver pra sempre, mas acabou que isso fez uma vida bizarra. E eles extraíram o que temos de melhor e eles se tornaram máquinas de matar. Sem sentimento. Né? E a gente tem aqui de novo, né, essa coisa, não os Ice Warriors em si, tá, gente? Mas que demoram a aparecer no arco, inclusive. Demoram. Mas toda essa coisa com o computador, tem muito diálogo em cima disso. Esse arco, ele tem muitos diálogos, ele tem um peso bem denso. Porque e o tempo todo é sobre isso. É sobre a máquina, o homem versus máquina. Engraçado, porque assim, quem não assistiu e só vem aqui ver com a gente e tudo mais, a gente não tá dizendo que o vilão do episódio é o computador. Muito pelo contrário, o computador, ele é só um computador mesmo. Ele só tá ali. Não é super inteligente, ele não fala, ele não toma forma, ele só faz o que você manda ele fazer. Igual um computador normal. Igual só que ele fala. Exatamente. Né? Porque ele é do futuro. Então. Só que essa discussão sobre o uso excessivo de tecnologia e tal é permeada ao longo do episódio, sim. Porque é justamente isso que vai fazer com que eles combatam os Ice Warriors, né? Porque o que acontece? Até porque esse lance dos Ice Warriors, quando eles chegam na Terra não, né? Quando a gente conhece eles, que a gente conhece o Varga e tudo mais, ele conta que, tipo, eles estão vindo pra Terra, eles vieram pra Terra, enfim, tiveram um acidente lá deles e tudo mais. Chegaram. Porque Marte já tinha ido pro cacete. Isso mesmo. Ou seja, né? Não é dito porque é por máquina nem nada, mas assim, esse planeta também tá indo pro buraco. Em algum momento aconteceu alguma coisa ruim lá que eles tiveram que sair de lá, né? Então, assim, se eles já vieram pra Terra, que era pertinho pelo menos, né? É porque ali não tá mais habitável por algum motivo, entendeu? E a Terra tá se tornando inabitável também. Também. Eles chegaram lá na primeira Era do Gelo, ficaram lá em criogenia por milhões de anos. Vai 1000 anos aí, muitos e muitos anos. Antes e depois de Cristo. Milhares e afim. E aí, quando eles estão aí, né, na base britânicos, né, eles acabam ali procurando no local, né, o que tá acontecendo e tal. Um dos caras encontra o Ice Warrior, que é o Varga. Agora que a gente tá entrando... já estamos entrando aí na história do episódio. No episódio, isso também é legal, isso é um pouquinho mais pra frente. Que quando o doutor chega, a tarde chega tombada, né? Isso, a tarde está
tá deitadinha no chão, né? Tá 90 graus pra baixo, assim. E eles têm que dar uma escalada pra sair da tarde. Eu achei engraçado. O doutor tá com um casaco de neve. Claro. Eles até se perguntam, putz, a gente tá no Tibete ainda? Né? A gente tá no mesmo lugar, né? E coisa e tal. E aí, quando eles estão chegando ali, né? O pessoal que tá na base, eles encontram um Ice Warrior, que eles ainda... Eles denominam, né? Um Ice Warrior. Eles falam que é um Ice Warrior, porque... Quando eles vêm, é só uma silhueta congelada. Eles falam, olha, parece um capacete de um viking. Né? Então, tudo bem. Então, ele é um guerreiro que foi encontrado no gelo. Então, ele é um guerreiro do gelo. Ele é um guerreiro do gelo, exatamente. Eles levam essa espécime ali pra base e tá lá congelado. Ele tá morto, é um bicho congelado. Tá congelado, mas tá morto. Só que mais pra frente no arco a gente descobre que ele não tá bem congelado. Quer dizer, ele tava congelado, óbvio. Mas não era... Ele não tava vivo porque ele tava congelado. É porque... Lá atrás, milênia ago, né, quando era a primeira era do gelo, a que existiu mesmo, a nave do Varga, que é esse senhora que eles acham primeiro, caiu na Terra, se acidentou, ela não teve um pouso tão feliz aí. Isso. E aí, toda a equipe da nave dele e ele entrou meio que num estado de criogenia acidental. Isso mesmo. Então, assim, eu imagino que como a nave caiu, ela deve ter tido um negócio assim de defesa que deixou eles em êxtase ali, em criogenia. Isso. E pra piorar, ainda tinha o gelo da Terra, né? Que tampou eles, e como eles são, enfim, seres reptilianos e tal, é uma outra biologia que não é a nossa. Lógico, gente. Eles aguentaram esses anos todos congelados. E bota anos nisso, né? Nossa, muitos. E aí, quando ele é descongelado... ele já começa ali a atacar, né? Ele já encontra a Victoria ali, já pega ela de refém. Pois é, porque esse é o lance, Ele já mostra no primeiro momento que ele tem má intenção. Ele é um vilão, etc, etc. Porque o lance é o seguinte, né? Eles acham lá o bicho no gelo, levam pra nave lá deles, pra estação deles lá, britânicos. E o que acontece? Eles ficam lá, tipo, fazendo as coisas deles, o doutor chega com os companions... E eles estão lá conversando trivialidades e coisas do futuro e coisas de ficção científica. Pois é. Tem uma hora que o Jamie e a Vitória, eles estão tipo numa sala em separado, que é por acaso a sala onde tá esse bicho congelado. Sim, claro. E eles estão meio que flertando, assim, ele tá dando uma ideinha na Vitória. E aí, do Jamie, nada, né? o bicho... Pois é, o moleque pega geral, ele não perde tempo. O bicho começa a descongelar e acorda. E aí ele vai lá com a mãozinha de Lego dele pra pegar tanto o Jamie quanto a Vitória, né? tão legal essa mãozinha de Lego, Outra coisa que é interessante destacar também é que quando eles entram nessa base, do lado de fora é um domo, o doutor até fala, é plástico e tal, é o domo. É o domo. Quando eles entram, não é uma estação hipertecnológica de cara. Ela é tipo uma mansão meio vitoriana, meio vitoriana, vitoriana, não sei, uma antiga. Ela tem os moldes a Vitória até fala, né? De um edifício vitoriano, né? Parece minha casa, né? Ela fala, né? Então, é bem legal, assim, né? O local que eles filmaram era um local, assim, mais, né? Eles socaram isso no plot, né? Porque a real é assim, então, tem esse cenário aqui, bota aí, vai, tá pronto já. Usa aí, e aí vai, né? Mas sim, é bonita essa parte aí, né? Da base britânicos. Outra coisa que é maneira também é que no começo do arco a gente vê que a Terra, o layout da Terra é diferente. Os continentes, eles são mais juntos, né? Tipo, não chega a ser como era uma Pangeia, mas eles são mais colados que deveriam. Me lembrou super Pangeia, claro, né? A gente sempre vai lembrar. Mas é aquilo, né? Eles falam Australásia, tipo, como se já tivesse juntado. É uma pegada meio 1934, né? Tipo, futuro super distópico, né? E até porque teve o lance do degelo, né? Tipo, exatamente. A Terra esquentou, e aí derreteu tudo, e aí veio a Segunda Era do Gelo, então é normal o layout mudar, né? Exatamente, mas tem algumas partes do mapa que ainda são bem iguais, né? Sim, eu só não vi o Brasil naquele mapa. A gente vê a África. Tem um pedacinho da América do Sul e tudo mais. E falando em África, tem vários momentos no arco que acontece, né? Tem a tripulação da nave, tem, claro, a galera que realmente é responsável ali pela inteligência das coisas, mas também tem os scavengers, né, que eles falam. Os cavadores, né? Catadores. E aí eles falam assim, se você é um scavenger, você vai ser mandado pra África. Aí a Vitória fala, África não. Pra África não. Então, mas como se fosse um castigo mesmo, é muito né? Louco, como a Vitória ela é de muito antigamente, na época dela, a África era tipo uma terra misteriosa e bizarra. Exótica. E meio perigosa, porque tinha aborígenes. Aborígenes é mais Austrália, mas enfim. Mas, é um lugar meio tribal, meio bizarro. Então ela já fica com medo, Pois né? Só que pra eles, que é muito no futuro, é meio que como se fosse uma Austrália, né? Porque, tipo, Parece. criminosos vão
pra África. Só pra vocês entenderem, né? Eu não tenho nada contra a Austrália, não. Porque antigamente... Pelo contrário. A Austrália era um país-prisão, por assim dizer. Pois é, né? E era, né? Colônia britânica, ainda é do Commonwealth e tudo mais. Então, propriedades. Os britânicos mandavam quem tava errado com a lei pra Austrália. Tipo, vai ficar preso na Austrália. Exato. E nesse arco vai ficar preso na África. Exatamente. Ela fica mó assustada, né? Aliás, já que estamos falando de Vitória, quero abrir esse parêntese pra falar da Vitória e sua atitude geral neste episódio, porque ela é muito assustada, né? Ela tá muito aflita. Mas faz sentido, Ela né? tá... Você não vê ela sorrir em nenhum momento nesse arco, sabe? Mas tá dentro do personagem, né? Não, tipo, super tá. Ela é uma menininha, tipo, ela não é uma criança mais, mas tipo, ela é muito jovem. Ela é uma jovem. E ela é de uma época, adulta, ela é muito inocente, cara. Ela é porque ela é de uma inocente. época que não tinha, sei lá, TV. Lógico. Ela já tá indo ver um negócio que é muito além da TV ou do rádio, tipo, ela tá lá na frente, super entendeu? na frente. E ela é nova, eu acho que esse é o lance, né? Tipo, ela tá super assustada, ela tá andando com dois caras, sabe? Eu loucos. acho que completamente malucos, né? Então, assim, eu acho que o tempo todo ela tá se sentindo um pouco desprotegida. A gente sabe que ela perdeu o pai, né? Logo no arco de entrada dela, e que o doutor prometeu cuidar dela. Porém... E eles tiveram um diálogo bem bonitinho, né? No episódio lá do Tom of Cyberman, ela chega a desabafar com ele fala que, não, seu pai pediu pra proteger você, eu vou proteger e tudo mais. Só que, nesse arco, assim, não é isso, de verdade. Mas parece que o doutor tá dando uma negligenciada foda nela. Porque ele tá ocupado com outras coisas. Não, e é muito engraçado. E o doutor faz isso. Você até ressaltou isso na hora que tá assistindo, eu achei muito engraçado, que assim, pegaram a Vitória. Tudo bem, calma, a gente já resolve isso aqui. Deixa eu ver um negócio aqui pra tentar parar os S.O.S. O James sumiu. O James sumiu? O quê? Não. Tem que fazer alguma coisa pra resolver isso. Pelo amor de Deus, procura ele agora. Caraca. Deus me livre de ficar sem o Jamie. Filho preferido é isso aí, cara. Nossa, super preferido. E assim, eu sinto que... Depois eles ficam shippando o Jamie com o segundo doutor. Depois vocês ficam bravos. Não é pra ficar bravo, não. Porque olha só, o doutor... Lógico, né, gente? Ele conhece o Jamie há mais tempo e tal. Mas o Jamie, é o melhor amigo dele. Mas o Jamie, ele se vira bem. Ele já tá há algum tempo na Tardes e tudo mais. E a Vitória não, tipo, ela entrou agora, ela é mais nova, ela é muito, assim, damsel in distress 1000%. Tudo isso que a gente tá falando a justificativa dela ser damsel in distress. E não tem problema. Tipo, a Susan também era meio damsel in distress e a gente gosta dela. Só que eu acho que, assim... ela ainda tá muito bichinho assustado. Eu acho que ela precisa começar a ter um pouco mais de atitude, entendeu? Mas também tá no começo dela, não tem... terceiro quando a gente pensa em arco, não é muito. Quando a gente pensa em episódio, é muito. Até porque são 6 episódios. Só mas, esse. Por exemplo, só esse. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Parece que, em momento algum, ela tem a atitude de pensar, quer saber? Vou me virar sozinha. Porque ela é capturada. Eu entendo que ela é capturada, que ela vai pro gelo, que o cara fica ali em cima dela o tempo todo, manipulando ela pra conseguir ter contato com o pessoal da base. Eu entendo isso. Só que em nenhum momento ela pensa em ser mais esperta, em se safar, em passar a perna neles, sabe? Mas é uma situação em que ela não tem nem como tentar se safar. Não, eu entendo. É uma situação de perigo. Ela não tem muito espaço de manobra mesmo. Não, eu entendo. Assim, eu tô entendendo o que você tá falando, o seu concern sobre ela ser só a menina, que ser grita, protegida de novo. que grita. Mas, vamos lá, é o arquétipo da personagem entendo. De novo, não é como se fosse uma Sarah Kingdom que de um episódio pro outro virou uma damsel in distress. Não é esse o caso, tipo, a Vitória ela foi assim. introduzida como a menina que se viu órfã por conta da ação de um Dalek e ela não tá preparada pra esse tipo de coisa, Não, eu sei entendeu? que ela não tá. Não, eu entendo todas essas coisas, eu sou super compreensiva. Só que eu acho que em algum momento, se ela não tomar uma atitude... vai ser substituída pelas outras. Vai ser substituída. Não, eu tô falando assim, ela se torna um personagem que não é mais interessante, entendeu? Porque chega uma hora que você fala, Vitória, pelo amor de Deus, tome uma atitude. Se bem que nesse arco, esse lance dela ser... vou colocar entre aspas aqui, só a menininha insegura, né? E capturável e que grita muito. Isso é usado ao favor, né? Porque o doutor tem uma hora que fala assim, ô, Vitória, finge que você tá chorando. Finge que tá chorando. Pra eu engabelar aqui o Varga, né? O Varga. Aí ela fica, oh, meu Deus. E o doutor tá lá, enquanto ela tá fingindo que tá chorando, né? o doutor tá futucando na máquina, no ionizador, na máquina sônica, na arma sônica. Eles estão mexendo num negocinho que vai pra jogar em cima do ICR pra... ele tá sabotando a arma sônica. Exatamente.
E, claro, neste momento em que eles já se reencontraram e tal, eu acho que assim, ó, quando o doutor direciona ela faz direitinho. Só que quando ela tá sozinha, ela não sabe se virar tão bem assim. Eu entendo, terceiro arco, não tem problema, eu entendo que ela é nova, eu entendo que ela é do passado, entendo tudo isso. Mas eu tô falando que é cansativo. É 3/4, né? Porque o primeiro ela... Terceiro como companion oficial. Não, eu tô falando assim. Eu sei que ela entrou há pouco tempo, então tudo bem. Mas se continuar assim, não vai estar tão tudo bem. É só isso que eu quero endereçar sobre companions, né? Que a gente sempre fala muito sobre companions. A gente acabou de sair de uma companion que era muito esperta, que era a Polly. Só que a Polly era mais velha também. Pois é. Então tem todas essas questões, entendeu? Só pra gente deixar aqui certinho no papel, né, cara? A gente tem ali o episódio dos Daleks, né? Que é quando o pai dela morre e tudo mais, ela se torna companion no último segundo. Isso. Aí depois a gente tem Tomb of Cybermen. Aí depois a gente tem Abominable Snowman. E agora já é esse. Então é 3/4 arcos que ela tá Mas junto. quando você pensa em termos de série clássica, arcos de 6 semanas, já faz um tempo que ela tá na série. Sim, de fato. Tipo, o público tá acompanhando ela já faz muitos um tempo. meses. Entendeu? Então, sei lá, eu não sei o que a galera pensava na época, mas... Pois é, mas esse lance dela ser capturada, o que acontece? Vamos lá, o Jamie e ela estão lá flertando e tudo mais, o Ice Warrior acorda, que é justamente o Varga, né? Sim. O Varga é o líder dos Ice Warriors. Pois é. E ele pega ela e ele fala assim, você vai me levar pra onde tá a minha nave caída, porque lá a gente vai usar aqui o ionizador, né? Pra derreter o gelo que tá lá pra eu liberar meus camaradas. Isso aí, porque ele não tá sozinho, esse Ice Warrior. E aí a gente descobre ele tem amigos. Pois é, justamente essa. Na verdade ele tem empregados, né? Porque ele é o líder. Né? Lógico. É a galera do pelotão dele. Sim. Que aí ele até fala, quando a gente, ao longo do arco, a gente vai sendo explicado que teve esse lance, que eles caíram na primeira hora do gelo, ficaram congelados esse tempo todo, e aí agora, já nessa segunda, que eles estão sendo descongelados. Isso. Por ação da Vicky e do próprio Varga. Pois é. E a Vitória, o tempo todo, levada... Vicky. A Vicky não, a Vicky ela não gosta que chame de Vicky. Não, Vicky é outra companion. Vicky tá lá atrás. É mania de chamar diminutivo. Ela de Vicky. Mas ela não gosta, ela já falou. Ela não gosta. Até porque ia ficar muito parecido com Vicky, né, gente? Uma criatividade pra nome. A gente tem 2 Jenny. É verdade. Tá assim. Tá repetindo até nome. Né? Repete ator. O UK é foda. Mas então, o Varga leva ela lá pra fora e o tempo todo ela tá ali sob protestos, ela tá chorando, ela não quer, né? Mas eles conseguem sim descongelar os outros caras, eles têm nomes, eu não vou lembrar os nomes deles. Tem um que é Turok. Mas eles são diferentinhos. Eu lembro que um é Turok, que apesar da grafia ser diferente, tem o Turok, personagem do jogo Turok. É verdade. De Nintendo 64. Eu não conheço. E também de um quadrinho. Eu não conheço. É um indião que ele luta contra ET, contra dinossauro, contra já tudo. Gostei. Muito bom. Enfim. E eles congelam os caras e tal. E aí, o que ele precisa é da tecnologia da base. E assim, é foda porque ele pegou a pessoa mais complicada de lidar com a questão. Então, mas porque ele faz várias perguntas técnicas, científicas ali e ela, não sei, eu não sei. Porque ela é de uma outra época. Mas quando você vai pensar, é inteligente da parte dele. Porque ele pegou a refém perfeita, né? Tipo, todo mundo vai querer salvar ela. Por exemplo, o doutor se bota na reta. Não, o doutor se bota na reta pra salvar ela. Porque acontece, como esse é um arco de 6 episódios, demora. Não dá pra gente fechar os olhos e falar, não tem barriga. Tem um pouquinho. Tem uma hora que você vê que o arco tá se esticando pra poder cumprir a meta dos 6 episódios, né? Mas a verdade é que assim, o doutor ele resolveu um negócio ali na base com os humanos. E logo depois ele já botou o casacão dele de frio e já foi lá pra tentar pegar a Vitória. Sim, eu acho que sim. Eu acho que existe sim essa preocupação do doutor com a Vitória, só que ele tá preocupado com várias outras coisas. Porque a ação do doutor, ele fica muito ali com o capitão da nave. E como a gente vai lidar com todos esses problemas? Porque eles têm 2 problemas. O ionizador está sobrecarregado, vai explodir, aí ele impede essa explosão bem no comecinho ali do arco. Existe todo esse problema do gelo que eles precisam resolver. Esse é um problema número 1. Aí acrescente a isso o problema dos Ice Warriors que acabou de aparecer. E aí esse é o problema número 2. O problema do rapto da Vitória. E acrescente a isso o problema é que o Jamie também se separou, porque, pra variar, né, lógico. o time Tard se separa. Sempre. A Vitória é capturada, o Jamie ele vai junto com um dos caras pra fora. Arden. Com o Arden, exatamente. Arden. E por conta dele sair com o Arden,
esses S-Horas que foram liberados, eles atacam eles dois. Atacam eles. E matam os dois, em tese. Eles matam eles o acham. Arden. Esses S-Horas que estavam liberados, né? Que acabaram de sair e tudo mais. Eles matam o Arden e o Jaime na cabeça deles. E aí, como ele matou mesmo, dane-se, larga os corpos aí. Não, largaram lá na neve mesmo. O Arden realmente morreu, mas o Jaime não morreu. Em compensação, ele perdeu o movimento das pernas. Pois é. Eu já fiquei meio bolado, né? Ainda Sim. bem que eu sei o futuro, porque senão eu ia ficar muito preocupado. Pois é. É tipo quando o doutor ficou cego, né? Pois é. Deus me livre. E existe todo um subplot rolando, que são dois caras que estão ali onde fica a estufa, coisa dos alimentos e tal. Tem isso, né? né? O reduto do que sobrou de alimento Tem real. um plot B acontecendo ali, né? Que é o seguinte, um dos caras, pelo que parece, ele era da base, mas ele se nega a trabalhar com os caras. Não é o cara do papel alumínio? E o outro, ele é super contra a ciência. Eu odeio ciência, eu não quero ciência, você quer, não sei Que é o Barbudinho. É o Barbudinho. Esse é o cara que vai encontrar o Arden e o Jaime lá fora. Ele vai lá fora, aí ele vê que o Arden realmente, infelizmente, faleceu. Ele cobre, né, o corpo dele com um tecido, enfim. E um paninho. Ele tira o pulso do Jaime e vê que ele tá vivo. Aí, esse aqui tá vivo, vou levar. Ele arrasta o Jaime até lá. O Jaime é tipo o Bran, né? Nesse... exatamente. Tá na neve e tá sendo carregado. Pois é. E ele leva o Jaime até lá. E tem toda essa coisa da recuperação do Jaime. Porque, por exemplo, como os dois caras são... eles são os diferentões, né? O que a gente vai dar pra ele se curar? Tem um emplastro aqui. Aí tem o lance do emplastro. Tipo... técnicas naturais tipo versus Esses remédio. caras são tipo vó, assim. É o chazinho. Você tá passando mal de estômago, chá de boldo. Você tá com, sei lá, dor de cabeça, chá de boldo. Você quebrou uma perna, chá de boldo. Também. Tipo, entendeu? Chá de boldo serve pra muita coisa. E aí Cupaíba e chá de boldo. Abraço, vó. Por um tempo, com certeza. E aí, por um tempo, o Jaime fica desacordado. E quando ele acorda, ele tá com muita dor de cabeça. Ele não quer estar ali. Ele fica meio, cadê o doutor? Cadê a Vitória? Não sei o que lá. E na hora que ele vai tentar levantar, ele percebe que ele tá sem o movimento. Ele tá mal súbito, ele tá fraco. Ele tá sem o movimento das pernas. Eu já fiquei... Vocês também, hein? Pelo amor de Deus, fiquei bolada. Mas tudo bem, né? E então, esses caras que estão ali, neste primeiro momento, isolados, depois eles vão se integrar à ação também. Porque Sim. O doutor vai atrás do Jaime. As frentes se unem. A gente vê que tem uma hora que todo mundo meio que deixa... tudo bem, você é o cara da tecnologia, eu sou o cara da naturebão, mas... pra poder lutar contra esse inimigo em comum, eles acabam se juntando, né? Tem baixa pra caramba, mas... Tem baixas, mas assim, vamos nos unir pra gente conseguir combater tudo isso, né? Porque, na verdade, o que eles vão usar é a própria tecnologia da base, não só pra salvar a própria base, mas também pra derrotar os Ice Warriors. Então, eles vão matar dois coelhos com um tiro só, e pra isso eles vão contar com todas as pessoas envolvidas. Sim. Entendeu? Porque tem um certo momento lá que o capitão ele começa a surtar, o doutor briga com ele, entendeu? E todas as peças vão se encaixando pra que a resolução acabe sendo uma coisa colaborativa. Isso você vê que ali no final é uma coisa bem colaborativa. Tipo, cada um fez a sua parte e as lições, elas vão sendo aprendidas também ao longo da história, né? O Jaime, por exemplo, nessa hora que ele perde as pernas, tipo, ele é um cara muito de ação. O movimento das pernas. Não as pernas. Não, ele perde o movimento das pernas. O tempo todo ele tá ali, tipo, eu preciso, eu quero, eu vou. E os caras, não, cara, você precisa descansar. Você não tá vendo que você não tem condições de se mexer, né? E ele tá longe da base. Então... pera, a gente pulou uma coisa importante, né? Na hora que, enfim, o Jaime, em tese, tá morto, né? E depois o Barbudinho vai lá e acha ele e tudo mais. Eu não sei se é o Barbudinho ou outro cara, mas enfim, acha ele. E aí, quando ele tá indo pra carregar o Jaime, aparece o urso. O urso real, né, cara? É um urso de verdade. É um urso bebê. Eles contrataram esse urso por um dia por 70 libras nos anos 60. Caraca, cara, então, tipo, foi caro. E ele aparece por 2 segundos. Porra, mas você vai deixar um urso exposto, mas sempre vai matar alguém, né? Eu não sei. Bebê ou não. Eu não sei como eles fizeram. É que o urso ele é um cachorro, você sabe? O urso é um cachorro gigante. Ele não tá com a intenção de te matar, ele só quer dar um abraço e te mata sem querer. Eu não sei. Biólogos não me matam, eu tô brincando. Eu acho que não é isso não, cara. Não, mas o urso parece um cachorro, eu gosto de urso. Não, eles são simpáticos de longe. Então, mas ele é bonitinho, tem urso que é simpático, eles são mas simpáticos é que eles são em animações infantis. Não, na vida real também. É porque o urso, ele, enfim, ele surta e pode te matar.
Mas ele tem uma alma boa no fundo. Será? Ele é tipo uma baleia assassina, que não é assassino de verdade, entendeu? Ok. Assassino sem querer, só. Mas então, e ele era um urso bebê, né? Então também não deve ter toda essa força. Não tem, mas mesmo assim, porra. Mesmo assim, né? Não sei. Não é a coisa mais segura do mundo. Olha, se eu fosse atriz ou figurante nesse episódio, eu já ia estar preocupada. Não, a gente sabe, né, que a série clássica, ela tinha dessas de... Porra! Não é insalubridade. As pessoas se machucavam, né? Viu? Fogo de verdade e urso de verdade, né? Tem fogo de verdade mas nesse o gelo episódio. não é de verdade. Não, o gelo não é de verdade, é tudo de estúdio, mas o fogo é de verdade. Sim. A hora que explode o painelzinho lá que o doutor taca verdade. fogo, ele faz a ligação ali, né, dos fiozinhos. Então, porque ele sabota, né? Tal qual Genesis of the Daleks, né? Do I Have the Rights. Do I Have the Right. Nesse caso, diferente de Genesis ali, que ele se pergunta se ele pode ou não matar os Daleks, né? Nós estamos dando spoiler de anos na frente. Caraca, sim. Não, isso já apareceu na Moderna também. Ah, sim, é verdade. É verdade. Apesar dele lá, ele se contesta, será que eu posso, será que eu não posso? Aqui, ele não pensa duas vezes, né? Sabota mesmo e foda-se. Ele sabota, já tacar fogo e já era. E fogo de verdade ainda por cima, né? Enfim, gente, ao longo de toda a história, que é bastante arrastada, a gente tem... Não é bastante, é só ali... um pouquinho. Episódio 3 e 4 arrasta, o resto é de boa. Aparecem outros personagens, por exemplo, tem as outras mulheres que trabalham ali na base, porque geralmente aparece só uma, né, que trabalha ao lado do capitão. Que é aquela do cabelo mais curtinho, assim, aquelas roupas que é o futuro do passado, eu né? adoro o futuro do passado. Eu acho maravilhoso. Chama retrofuturismo esse movimento. Isso, exatamente. Mas depois a gente vê que tem outras ali que também trabalham na base, entendeu? Esse arco é um arco que tem vários personagens. Sim. E inclusive tem hora que a gente dá uma confundida, assim, porque começa a aparecer muito de uma vez. Pois é, gente. Mas assim, o principal é que eles estão preocupados tanto com a ameaça desses caras que acabaram sendo descongelados, ainda por cima trouxe amigos juntos, né? E o fato da base também estar... Tá em perigo. E você vê que existe uma cobrança da parte ali para o capitão, que você tem que reportar pro não sei o que global. É verdade. Então, assim, o tempo todo as pessoas ao redor do mundo, né? Existe uma organização cuidando de tudo isso. Apesar que e ele tem que reportar... assim. A gente nunca vê nenhum deles, mas assim... Ele tem uma preocupação muito grande em reportar para esses caras que ele não está conseguindo resolver a questão. E o tempo todo a mulherzinha tá assim, tipo, não, porque a gente precisa avisar, E ele começa a ficar irritado, tipo, não, eu só vou avisar quando eu tiver resolvido. Tipo, eu não quero assumir que eu errei, né? Ele fala pro doutor assim, eu fui escolhido para esse emprego porque eu nunca errei, né? Eu sempre cheguei onde eu queria chegar, eu sempre cumpri meus objetivos. Engraçado, né? É meio que isso vira um assunto no arco. A gente tava falando sobre esse vício da máquina, né? Parece que em dado ponto, a humanidade meio que parou de se permitir errar, né? Parou de se permitir. Não que a gente erra toda hora, mas assim... Não, a gente erra. Não, então, mas só que nessa sociedade maluca do futuro, é assim, errou... Pô, já era. Nossa. Porque se as máquinas não erram, você tem que se igualar à máquina e não errar também. Você tem que ser, entre um grande aspas, você tem que ser um pouco máquina, né? Existe essa cobrança muito forte por parte aí dele. E o tempo todo ele tá assim, não, eu não posso errar de jeito nenhum. E tem uma hora que um cara fala assim, poxa, né, o progresso humano só chegou onde chegou porque nós nos permitimos fazer a tentativa e erro. Exatamente. Que é um método empírico científico. Na verdade, é muito estranho você ouvir que o capitão nunca errou. Porque se ele é um cientista, é quase impossível ele nunca ter errado na vida. Mas talvez a gente esteja numa sociedade aí no futuro que, sei lá, os erros foram sendo minimizados e tudo mais. É claro, quando a gente para pensar até na época que a gente vive, hoje em dia cometem-se muito menos erros do que, sei lá, 50, 60 anos atrás, né, cara? Mas eu acho que dentro da ciência ainda existe muita tentativa e erro. Sim, isso com certeza. Então, assim, é claro, ele tá numa missão, é uma coisa séria, não é um artigo, não é uma tese, é uma missão real. E é uma missão que tem vidas em jogo. É tangível, né? Não que teses e é iminente. dissertações não sejam sérias, só que se você erra uma linha de texto, você não mata... Dependendo do caso, até pode matar, mas não é tipo, porque não tá ali na base com pessoas e com ET e tudo mais. E tipo, o tempo tá correndo ali também. Porque tem o lance do gelo, tem essa ameaça desses caras que estão
transformando... tem Estão matando gente, estão fazendo gente refém. E tem esse homem doido que acabou de chegar aqui e quer botar banca. Porque existe esse clash de autoridade. Errar, né? Não, e não só isso, né? Existe esse clash de autoridade, tipo... Olha, eu nem sei quem você é, doutor. Eu não sei de onde você veio. Você chega aqui, você quer fazer seus cálculos à mão, no caderninho, no papel. Você é louco? Entendeu? Tipo, eu não sei quem você é, eu não confio em você, sabe? Eu tô ressabiado, né? Mas aos poucos eles vão estabelecendo uma relação. Eles vão se confiando. Eles vão aprendendo ali na verdade, todos em conjunto acabam se entendendo para o bem maior, Pois né? mas enfim, tem todas essas discussões e tal, mas o arco, né, ele vai culminando ali na hora que os personagens vão se reencontrando, né? Isso. E o doutor, ele vai lá ao resgate da Vitória, que a gente tá brincando, parece que ele tava se portando só com o Jamie, né? Mas não é. Ele tava se portando com a Vitória. Ele abraça ela mó forte, porque o lance, primeiro ele vê onde tá o Jamie, ele até fala pro cara que tá com o Jamie, leva ele pra base lá, escolta ele. Aí o cara arrasta ele e tudo mais. Pois é. Mas ele vai pessoalmente buscar a Vitória. Pois é, ainda bem, né? E nessa hora é engraçado que ele entra na nave dos Ice Warriors, né? E aí o Ice Warrior fala assim, quem é você? Aí ele fala, não vou me identificar não. Se identifica! Eu não vou me identificar porque é muito mal educado. Aí ele, então eu vou tirar toda... Ele dá uma explicação lá. É o negócio da pressão. Eu vou zoar a pressão, o doutor fala, peraí, mas se você fizer isso, eu vou explodir? E aí o arco acaba, tipo, um cliffhanger, né, de um dos episódios. E aí quando o Ice Warrior fala assim, não, eu vou fazer mesmo. Ele, tá bom, então eu falo, tudo bem. Eu vim aqui, eu sou um cientista também. Enfim, ele consegue meio que ganhar a confiança ali temporária dos Ice Warriors. Do jeitinho que ele sabe fazer melhor. Então, esse doutor... lábia? Esse doutor, ele, assim como o sétimo, né? Ele é muito bom de lábia, porque você... Como ele é pequeno, ele é meio bobão, assim, ele é o palhaço, né? A gente tem, é o Dandy and the Clown, né? Isso. Que é o terceiro e o segundo. Já que ele é o clown, ninguém leva ele muito a sério. Tipo, ele é só um cara maluquinho, da gravata borboleta torta e tal. Doidinho. Mas a real é que ele tá sempre um passo à frente. Ele tá sempre dando uma manipulada na situação para ele sair por cima. Né? O sétimo um pouco mais, mas o segundo faz muito isso. E ele faz isso. Ele meio que ganha confiança ali do S.O.R. momentaneamente. Entra, faz a Vitória ficar fingindo que tá chorando. Sim. Enquanto ele tá sabotando as armas ali dos S.O.R. Que eles têm... É muito segundo doutor porque o S.O.R. ele tem aquela mãozinha de Lego, mas um pouco acima ele tem um negócio que é tipo um caninho. Né, que é o tal da arma sônica. Sim, que fica tipo um botãozinho, né, aqui no pulso deles. Não, é em cima, né? É em cima, na parte né? de cima. Mas é na área do pulso. Sim, só que em E cima. tem uma luzinha e tudo. E é com essa arma que eles é o que eles ativam geral. tudo, exatamente. E aí o doutor, ele faz ali a esquizumba dele e o que acontece basicamente é que na hora ele consegue sair com a Vitória da nave e quando os S.O.R.s tentam acionar ela, a nave começa a dar problema. Pau, pegar fogo de verdade, aquele negócio, né? Explodir, ele faz um tchutchu ali, né? Uma ligação. Ligação direta? Ligação direta na máquina e tudo mais, na nave deles. E aí, basicamente, tipo, é engraçado, né? Porque a solução é bem... É simples quando você for pensar. Ele entra, sabota e sai. Pois é. Aí quando os S.O.R.s tentam decolar com a nave dá um pau. Eles não conseguem. E a galera da base tá olhando assim, olha, resolveu o problema, que bom. Onde está o doutor pra te dar parabéns pra ele? E aí o doutor volta pra tarde e vai embora. Cadê? Ele não tá lá. E é um traço também do segundo doutor que a gente vê, né, cara? Ele... Saída francesa. Saída francesa é o nome do meio dele, né? Porque quase parece que ele não gosta de ganhar o crédito pelas coisas, né? Pois é. Tipo, tá bom, resolveu, tchau, vou embora. Não gosta mesmo de ganhar. Não, vai ter que agradecer. Não precisa não, valeu, aquele abraço. Bem Tô assim. com hora. Pois é. Claro, né, essa é a resolução final ali, mas o que acontece na base é que eles usam o próprio ionizador para conseguir resolver todas as paradas. Para destruir a nave dos Ice Warriors e também para prevenir todo esse problema aí do gelo e do degelo e tudo mais. De novo, foi o que você falou, né? Tem dado momento do arco que eles começam a trabalhar em grupo, né? Sim. Então, assim, o doutor sabota um pedaço... Até o Varga vai lá pra nave e ele participa ali da ação e tudo mais. Só que o Varga tá do lado oposto, ele é o vilão, né? Pois é. Sim, mas o lance é assim, tipo, você vê que o doutor, ele tá sabotando a nave lá, a nave do Varga lá de dentro, enquanto os caras estão mexendo com o ionizador, então aí dá tempo dele fugir, e aí quando os Ice Warriors tentam usar a nave, que ela dá aquele chabuco até ela ficar tremendo, e os caras usam o ionizador, a nave vai pro cacete, Já né? era, Eu ia falar vai pro espaço, mas não vai pro espaço. Ela vai pro espaço. Vai pro espaço, talvez eles gostariam, figurativamente falando. Figurativamente falando, exatamente.
E é isso, né, gente? E o Dr. foge com a galera. Resolve e vai embora. Sai de fininho. Matei uma galera aqui, tô indo embora. Mas olha só, lembra que eles chegaram na tarde deitadinha, né? Isso é bizarro, porque olha lá. Em momento algum tem explicação no arco de como a Tardes de deitada não passou a ficar em pé. Não tem nenhuma explicação. Na hora que eles vão embora, alguém já colocou ela de não pé. Só que é porque como ela tava... Ela, na verdade, ela materializou em pé e caiu, né? Ah, tá. Não, mas isso é real, tipo, ela não... Tá, mas ela tava caída Não, ainda. ela não materializou deitada, ela materializou em pé e como ela era num banco de neve assim, o peso fez ela tombar. Sim. Tanto que a gente até vê na hora que tomba, todo mundo... Aí, beleza, ela tomba. Como é neve, eu tô tentando dar a explicação. Tá. A neve foi cedendo, aí a Tardes meio que rolou e caiu em pé, sabe? Tá bom. Pronto, é isso. Vou ficar com sua explicação. Sei lá, o Varga levantou. Ele tava passando e falou, tá caído aqui. Opa. Vou dar uma força. Deixa eu pegar com a minha mão de Lego aqui, já que eu sou forte. Nossa, nunca queria conseguir fazer isso com a mãozinha de Lego dele, né? Caraca, que mãozinha. Já falei isso, não é a mão de Lego. O Lego que tem mão de Ice Warrior. É verdade. Porque a Lego, quem veio primeiro? Lego Brick é mais antigo. Pois os tijolinhos. Mas os homenzinhos são de 70 e pouco. The System. Exatamente. Os bonequinhos de Lego, as minifigures, são dos anos 70. Pois é. Esse arco é dos anos 60. Ou seja, ele antecedeu o bonequinho mão de Lego do Lego. Com certeza. Gente, vamos então para as curiosidades desse episódio. Esse arco foi ao ar entre 11 de novembro e 16 de dezembro. Já tá acabando 67. Olha isso. Já vamos entrar para 68, olha só. O roteirista é o Brian Hales, responsável por arcos como Celestial Toymaker. Coisa boa, maravilhosa. Smugglers. Muito maneiro também. E mais pra frente, Seeds of Death, que Curse of Peladon também. E Monster of Peladon. Também. Exatamente. O produtor é o Ines Lloyd e o editor de roteiros é o Peter Bryan. Ambos, essa dupla de produtor e editor de roteiro, fazendo um trabalho... Daqui, de pegar o lóbulo da orelha e sacudir. Exatamente. A BBC sumiu com esses episódios também, tal qual a maioria do segundo autor. Exatamente. Porém, eles foram recuperados em 1988, encontrados na parte de trás de um armário. Caralho, cara. Num local que era parte da BBC, que era propriedade da BBC. Né? Era um depósito velho. Cara, compromisso com o material zero. Lá em cima, né, cara? Aliás, negativo. Né? E aí eles estavam se mudando. Olha, vamos tirar? Vamos tirar? Vamos. E aí eles tiraram os rolos das fitas e falaram: é um arco que tava lá, olha só. Que beleza. Em 88 isso foi encontrado, porém ainda não temos os episódios 2 e 3. Ou seja, só foi encontrado o 1, o 4, 5 e 6. O 2 e o 3, até 2013, não tinha. Tanto que quando eu vi a primeira vez, não tinha reconstrução animada. Animação, era né? só foto e zoada lá, como vocês sabem como é que é. E aí, em 2013, eles fizeram, né, oficialmente lá a reconstrução animada e tudo mais, já vendendo DVD e tudo mais. E tá bem bonitinha. Não é nível Macraterro, mas é muito bonitinha. Eu gostei bastante. Eu achei bem expressivo os rostos. Pô, é melhor do que só ouvir o áudio. É assim que eu julgo. Se eu tô vendo expressão facial. Justo. Porque se eu não tô vendo expressão facial, não há voz que ajude, na verdade. Ou seja, até 2013 você não podia assistir esse arco completo. Não tinha como. Esse roteirista, né, ele pensou nos Ice Warriors como criaturas com mais personalidades do que os Daleks e os Cybermen. Então ele queria que esse personagem tivesse um aprofundamento maior, uma tridimensionalidade maior. E é por isso que a gente vê que eles falam bastante. Eles falam bastante. Eu queria falar sobre isso. A gente, claro, né, hoje... Isso é um pouco cansativo. Um pouco. Porque vamos fazer o seguinte. Esse arco é pra ser visto em 6 semanas. A gente viu em uma noite. Chega uma hora que você fala, mano... Chega! Eu não aguento mais ouvir esses Ice Warrior falando. Puta que pariu, eu preferia que fosse Dalek. Porque só falava Exterminate e acabou. Pelo menos eles são rápidos. E chega uma hora que... Mano, a garganta desse cara deve estar cansada. Coitado do ator, sabe assim? Você começa a pensar, é ruim de ouvir, é incômodo, mas em termos de personalidade, de fato, eles têm mais profundidade. Claro. Isso, assim, pra mim é inquestionável, né? E outra inspiração aí, né, pros Ice Warriors, é que ele tava lendo um artigo sobre um mamute pré-histórico
que foi preservado no gelo na Sibéria e foi encontrado no ano de 1900. Tanto isso que na hora que eles... Isso aconteceu de verdade. E tanto que na hora que eles estão ali descobrindo, né, o primeiro, o Varga, né, eles falam assim... O que é isso? Será que é outro mamute? Né? Como quem quer dizer, olha só. Já rolou. Isso aqui isso já rolou aconteceu, de verdade. Exatamente. E ele também estava pesquisando coisas sobre o planeta Marte e queria fazer uma raça que teria se desenvolvido no ambiente do planeta Marte, do planeta vermelho, tipo, toda a atmosfera, toda a química que compõe. Os né? Ashwaras são meio isso. Né? Exatamente. No primeiro momento, ele queria que eles fossem um viking cibernético. Viking do espaço. Sabe o que ele queria que eles fossem? Vocês lembram aquele episódio lá que tem a Shielder? Quando é o segundo doutor? Que tem o Viking, que tem o negocinho do Vegeta? É isso. Era isso que ele queria. Era isso que ele mirou ali. Só que ele acertou? Ele acertou em outro lugar, no reptiliano. Na verdade, a galera Gente, como é que é o nome? Das vestimentas, dos figurinos, né? E tudo mais. O cara do figurino falou: não, eu acho que eles parecem mais reptiliano. Aí o diretor do episódio, que é o Derek Martin, nos falou: gostei da história do reptiliano. Caraca, mas isso é muito louco, né? Assim, o cara idealiza a parada, aí chega o pessoal da produção ali dos costumes e tal. Então, eu tinha falado do Viking, mas eu resolvi fazer um reptiliano, beleza? Eu fiz diferente. Porra, tá bom, não dá nada não, bota aí. Tipo, gente, como assim, né? E isso, inclusive, é o motivo do porquê que eles falam do capacete de Viking, né? Do elmo e tudo mais. Exatamente. Eles mencionam uma homenagem velada a como deveria ser o visual original ali. Exatamente. Certinho. Pois é. E assim que o figurinista fez ali os figurinos, principalmente a parte do capacete, elmo, né? Do braço e de toda a armadura, né? Porque ele é uma grande armadura, esse figurino, isso, né? A gente vai... Não, e até na própria lore de Doctor Who, né? A gente vê que isso não é só a pele deles. A gente vai ver que essa parada verde, que é preto e branco, mas é verde, a gente sabe, né? Sim, lógico. É uma roupa. É uma armadura mesmo. Exatamente. Dentro tem uma pessoa diferente ali. Pessoa entre aspas, Entre aspas, tá, gente? Um ser. E aí, o que acontece? Eles fizeram, né, os figurinos, tá certinho, vamos filmar. Foi filmar o primeiro episódio, deu problema. Pesadão. Por Muita quê? coisa, cara. Porque o nosso querido ator do Varga, que é o Bernard Bresslaw, tava tão pesada a roupa que ele não tava aguentando se mexer. Era levantar, quente, né? Lá dentro. E pra piorar, o cara enxergava meio mal, tinha que usar óculos. Perdeu óculos, E ele não conseguia usar o óculos dentro, por baixo da máscara. Então a Deborah Watson, né, que é a Vitória, ela que tinha que levar o ator até as marcas pra... Olha, mano, pra conseguir gravar. Ou seja, em todas as cenas que o Varga tá escoltando a Vitória, na verdade a Vitória tava guiando o Varga. Não, porque ele não tá enxergando nada naquela cena. A gente até perdeu, né, porque é a parte que tá em recon, mas... Ele não tá vendo nada, coitado. Não conseguia. Essa armadura super pesada, ela tá só no primeiro episódio, né? Do segundo pra frente já é uma versão mais leve que eles tiveram que fazer. Então, eles acabaram trocando por quê? Os atores não... Locomoção, né? Não, ele não tava conseguindo, coitado, né? E aí eles falaram, vamos refazer. Tanto que se você reparar, no primeiro episódio, ele tem uma carinha, depois que ele é descongelado, e nos próximos tá diferente. É mais grossa, né? É como se fosse mais abrutalhada. Bem mais grosseiro, bem diferente, bem abrutalhado. Completamente diferente. Como a gente falou, né? O ursinho... Era real, não era stock footage. E ele foi contratado aí por 70 libras, como eu falei, não cara... Não é contratado, ninguém contrata. Você acha que ele assinou com a pata? Coisa? O zoológico deve ter, né? Alugado, talvez. Alugado, exatamente. Contratado é engraçado que você fala. Eu imagino que o urso fala, não, tudo bem, um contrato, é um freela, beleza. Hired é a palavra em inglês. Mas gente, ele foi contratado por um dia. Contrataram o uso do urso, né? Por 70 libras. Eu acho que isso era muito caro na época, porque... Hoje 70 libras é caro. Imagina nos anos 60. Hoje 70 libras é o quê? Uns 7 salários mínimos, assim, por aí, mais ou menos. Né? Eu acho que... Olha, eu prefiro não fazer essa conversão, porque talvez quando a gente ouvir esse podcast de novo, já mudou a conversão. 70 libras é, sei lá, uns 7 mil, 8 mil reais, assim, por baixo. Pré ou pós-Brexit? Vixe, pode jogar pra cima aí, mano. Já viu, né? Muito bem, a gente falou aí, né, que a TARDIS está deitadinha, e isso aconteceu em mais 2 ocasiões. Um deles vai acontecer.
na história da série. O primeiro é no episódio Time Flight, com o Quinto Doutor. E, claro, Eleventh Hour, né, Sim. gente? Que o doutor tá ali regenerando, tá meio mais ou menos, coitado, tá sofrendo. E ele vê a Melinha ali, a tarde toda caindo. Então, mas é engraçado, esse conceito da tarde tombada ou da tarde de cabeça baixa, enfim, esse negócio, eu entendo que tem, só que na minha cabeça, e a gente vê isso em quadrinho, em algumas coisas que a gente revisou teve isso. Vamos supor, a tarde está tombada, um exemplo. Sim. Se você pula na tarde tombada, quando você aparece dentro da tarde, você tá em pé. É Porque a tarde, a dimensão não tomba. O que Pois tomba é é. a caixa em volta só. Mas a Tardes tomba também, porque quando, por exemplo, o Não, Capaldi tomba. regenera e vem a Jodie, ela sacode a Jodie Sim. e aí viram uns 90 Não, graus, eu a Jodie sei. tem que se segurar. Sim, eu sei, mas também tem ocasiões em que a tarde está tombada e quando você Tem. entra, você entra em pé. Não dá pra entender. Não, até dá, é porque ela tem um circuito, ela tem um sistema ali nela que é como se fosse um sistema de regular ali As os dimensões, eixos, né? é. Só que se algum pau deu ali na hora, por exemplo, Aí o não da Jory, como a consegue. tarde tava meio maluca, a gente até entende que esse sistema tava meio avariado e aí virou ela junto. Mas normalmente a tarde tem um negócio ali, um safe device, que faz ela sempre ficar em pé, por mais que ela esteja torta lá de fora. Pois é. Nesse caso do segundo doutor, ela tava torta em todos os lugares que a gente vê eles gritando, né? Né? Tipo, eles estão caindo, É. né? Junto com a Tardes, ela fechada ainda, eles já estão gritando. Então, realmente. Uhum. E pra finalizar, nós temos aí um livro, né? Uma prosa, uma prosinha, do Sétimo Doutor, com a Bom, prosa é um Bernice... livro mesmo. É o prose. Com a Bernice Summerfield, e ele menciona pra ela, né? Que ele viveu essa aventura dos Ice Wars, não sei o quê. Ele conta, né? Ele conta pra ela e que isso faz 600 anos do ponto de vista do sétimo, né? Então, há 600 anos atrás, ele era o segundo doutor. Gente, as contagens de anos do doutor é aquela loucura. Vamos ver se eu acredito nele, né? Então assim... Não, pode ser também 600 anos da onde ele estava, né? É porque Pois a é. ideia do doutor é uma maluquice. É maluquice, mas assim, ele fala pra Bernice que isso aconteceu e tudo mais, tiveram os Ice Ele Wars. conta Ele pra menciona, tipo, sabe quando, teve aquela vez que eu, nananã. Então, os livros aí a fazem muito menção. isso, de autorreferência. Então. Autorreferência. Mais do que a série até. Pois é, então o sétimo ainda se lembra aí desses eventos. Olha só Claro. que bacana. Ele sempre se lembra quando ele era o segundo. Eu sempre vou lembrar quando o doutor era eu. Exatamente, Aquela né, coisa. cara? Pois é, cara, um arco bacana. Eu gosto de Ice Warriors, eu acho que ele tem os problemas aí de ser meio esticado demais. Mas no geral é um arco que eu gosto. Vai, já que você tá entrando aí, fala sua nota, Fred Pavão. Deixa eu ver. De Eu não tinha Hartnell pensado a ainda. Whittaker. De Hartnell, isso é engraçado, eu não tinha pensado nele. Sério? Porque, pra mim, foi a primeira vez vendo as recons animadas. Pois é. Também. É coisa nova. São novos elementos, ver. né? Para esse arco que De você 1 a 13, ainda não tinha pensado. eu dou um... Caramba. Acho que eu dou uma mãozinha Olha! pra esse Uma nota Warriors. até bem alta, viu? Ou Matt Smith. Ó. Mãozinha, mãozinha. Tá generoso hoje. Mãozinha pra Ice Warriors, que eu acho que ele dá uma embargada assim em algum momento, mas é bacana. Porque assim, a gente vai ter a história aparecendo mais pra frente. Sim, E ainda nos vai outros ter. eu acho mais legal. Então eu vou de mãozinha mesmo. Tô meio na dúvida ainda, mas vai mãozinha. Tá bom. É justo. Vou justo. com o meu Guts, a primeira vez que eu Claro, falei. tá Sim. certo, com certeza. Espero não estar sendo injusto. Desculpa aí, vaga. Aquele abraço. Pois é. Mas enfim, sua vez aí. De Hartnell Whittaker para Ice Warriors, qual a sua nota? Acho que eu vou ser um pouquinho menos generosa que você dessa Menos? vez. Caramba. E vai Pô, eu não fui ficar... generoso, eu tô me sentindo mal culpado, pô. Não se sinta culpado. Vou dar um Eccleston pra esse arco. Ok. Eu entendo a importância, eu acho que os Ice Warriors são legais, acho inclusive que podia ter aparecido até mais, porque eles são bem interessantes. Eu então. gosto deles, assim. E eles vão aparecer mais pra frente, inclusive na série moderna teremos Ice Warriors e tudo mais. Eu gosto do conceito, mas esse arco em específico, apesar de ser bacana e ter elementos mal legais, achei bem arrastado, não gostei muito do ritmo. Porque a gente sempre fala aqui... Eu senti que você tava se sentindo meio incomodado. O ritmo da série clássica, a gente sempre... Todo mundo acha que a série clássica é parada. Não é bem assim. Jamais. A gente tem um monte de arco da série clássica que é parado, mas... Assim, a gente já tá numa fase, gente, que tá super ok o ritmo. Tanto que a gente sempre fala isso. Nossa, maior ritmo bom. Cyberman, Exatamente. Nossa, maior ritmo bom. Até o Abominable Snowman, que a gente não tem quase nada, ele tem um ritmo bom. Entendeu? O tempo todo a gente tá falando assim, nossa, esse arco tem maior ritmo bom. Nossa, esse arco tem maior ritmo bom. Aí chega nesse... Embarga.
E eu não achei que o ritmo dele tava tão bom. E o lance da fala deles com... Isso cansa muito. Isso faz parecer mais lento ainda. Faz, super. É mais cansativo. E a gente sabe, né, que o Ines Lloyd, ele tá fazendo arcos de 6 episódios. Ele tá experimentando também. Não, né? é economia. É pra economizar com o cenário. Uhum. Porque se ele for fazer um cenário novo a cada mês, é difícil. Muito, Se ele estende pra 1 mês e meio, ele tem que fazer menos cenários, então ele gasta menos. A BBC tá em cima. Em tese. E daqui a pouco a BBC vai ficar mais em cima ainda. Então, assim, eu entendo que ele, enquanto produtor, ele tem que diminuir os custos. Isso é óbvio. Mas tem um preço, né? Mas assim, então tornem as coisas mais interessantes. Porque tem arco que não vai funcionar em 6 episódios. Uhum. É engraçado porque assim que esse arco começa, é tão bonito o cenário que você fala, nossa, foi uma grana esse cenário, O né? cenário tá muito legal. Mas... Eu acho que eles capricharam. Mas rola um sacrifício aí por conta da extensão excessiva do arco. E olha que um esse roteirista também, que não é um roteirista ruim não, cara. Não, Toymaker. Não, esse arco Smuggler, é bom. tipo, o Celestial Toymaker, ele é um puta roteirista. Pois é. Esse é um arco que funcionaria muito bem em 4 episódios, era o tamanho certinho pra ele, eu acho. Ia ser perfeito, eu acho Tem arcos de 6 episódios que eu não reclamo, mas esse... Eu vou te falar que talvez seja por conta da fala do S. Warriors. Pra mim, ele desacelera demais o episódio. Eu acho que sim. O arco como um todo, não só episódios isolados, mas assim, tem hora que você tá assim, caralho, termina a frase logo, filho. Eu quero seguir a ideia. É cansativo mesmo. Eu também não gostei da forma que eles falam, não. Pois é, mas apesar disso, é um bom arco de qualquer forma. Com certeza. Thaís deu aí Eccleston, eu dei mãozinho, eu dei 10,5, ela deu 9, o que deu 19,5. Dividido por 2 aí dá um 9,75. Então é um Eccleston, vai. É um Eccleston. 9,75 de 13. É um Eccleston aí já quase Tenant. Quase Tenant. É um 9 já quase 10. Tá caminhando. São os últimos episódios ali do 9. Isso. É uma nota ok, vai. Uma pena aí que o 9 não encontrou o Ice Warriors na época dele na TV, legal, né, cara? Né? Ia ser bom todo doutor encontrar Ice Warriors, porque eu gosto muito do visual disso. Eu também acho. Inclusive, não só o visual, a personalidade. Sim, os que estão hoje em dia eu acho maneirão, cara. A gente conheceu a Imperatriz e tudo mais. Sim. Eles estão mais robustos. Mas esse visual da série clássica eu gosto bastante também. Eu gosto também. Eu acho que o figurino acertou. Depois que tiveram que refazer, eles acertaram. E aí você pensa no modelo, no visual. Quando você pensa que isso é um arco de 67, cara, então, imagina a galera vendo, porque assim, não tem parte humana neles. É tudo coberto, tem prostético, é mó bem feito, cara. É muito Kuros, legal. Pra galera de figurino. Não, sem dúvida. Foi uma adaptação, eram pra ser diferentes, mas eu acho que foi uma troca. Se fossem Vikings, não seria tão legal quanto esse. Eu também acho. Eu acho que ficou legal do jeito que é agora. Exato. Mas a gente quer saber o que vocês acham. Quem tá falando aí o que a gente acha. Mas quer saber o que vocês acham de Ice Warriors, tanto do arco quanto dos personagens. E pra isso, cara, é só você vir falar com a gente aí na internet, como você gosta de falar, cara. A gente vem aqui, fica batendo papo com vocês, mas a gente tem que bater o papo de volta. E pra isso, é só alcançar a gente ali nas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, quanto o Pássaro Reptiliano de Marte, que é o nosso Twitter. E você acha a gente nas redes sociais por qual usuário, Thaís? Dr. Who Brasil. Só procurar o Dr. Who Brasil, comece a seguir a gente se você ainda não segue, e aí vem trocar essa ideia com a gente. Lembrando, como você gosta de falar, que no Instagram, vocês sabem que até bateu, eu vou falar isso sempre. Tá chegando! A gente tá cada vez mais perto, falta menos de 200 pessoas pra gente bater 10 mil likes no Instagram. No momento dessa gravação, a gente tá com 9.850, ou seja, faltam 150 pessoas para batermos 10 mil. Quando bater vai rolar promoção, vocês estão sabendo e tudo mais. Então, vão lá, sigam a gente, ajudem a gente a ajudar vocês. Pois é. Porque aí quando a gente chega no 10 mil tem swipe, é uma maravilha. Uma delícia. Né? É ótimo. Então siga lá se você não segue e compartilhe com aquele seu amigo que você sabe que não segue pra ajudar aqui a crescer. Vamos crescer juntos, isso é muito importante. Faz que nem o Daniel ali do e-mail, mandou ali pro amigo, pro Luiz Miguel. É verdade, cara. Olha, ótima pescagem. Gente, é assim que funcionam as coisas, você passa pro seu amigo. E sabe como funciona também, que facilita pra você passar pro seu amigo? Seguindo a gente em todos os feeds aí dos seus agregadores, cara. Sim. Se você usa o RSS aí pelo seu agregador favorito, é só usar RSS. Pois é. Tem o Google Podcast, tem o iTunes, tem o Spotify. É só estar lá assinando ou seguindo, no caso do Spotify, né? Pra poder, na hora que chega o podcast, você é avisado e você já começa a escutar. Não precisa esperar a gente botar em rede social, já dá o play e vai embora. Já dá o play e já compartilha com aquele seu amigo que tá assistindo a série clássica com você, cara. Com certeza. Porque como você pode falar, Dr. Who é divertido, mas em grupo ou em duplo, enfim, melhor com amigos é muito melhor. Nossa, sim, sem dúvida. Tudo com amigos é muito melhor. Maximiza demais a experiência. E eu fico muito feliz de que nossos ouvintes consideram a gente amigos que vêm aqui bater esse papo, conversar sobre a série com eles, não é mesmo? Com certeza. Sim, e outra coisa que também é uma certeza é que hoje, podcast Friday, sexta-feira, se você está ouvindo no dia do lançamento, mas semana que vem, na quarta-feira, estaremos aqui de volta
para revisar mais um episódio da série moderna. Na verdade, não, dois, cara. Sim. Um dos meus two-parters favoritos aí da série como um todo, Human Nature e Family of Blood, cara. Gente, muito bom. Estamos dando aquela corridinha com a série moderna, vocês vão entender bem o porquê, porque a gente tá alinhando. Faz sentido. A gente tá alinhando nossos reviews aí. Exatamente. E a gente vai vir revisar esse two-parter aqui, eu vou te falar, é maravilhoso. Com então, certeza. não percam essa, estejam aqui na quarta-feira para revisar esse arcão de 2 episódios com a gente. Nossa, é incrível, gente. Mas, de qualquer forma, hoje foi muito bacana estar com vocês aqui, trocando essa ideia, batendo esse papo, nesse arco que foi no frio, mais uma vez, a gente tá numa sequência de coisas frias aí Pois nos é, reviews, né, cara? Tá frio em São Paulo Pois também? é, cara, mas foi um momento quentinho, foi um momento de confraternização com vocês. Eu gosto bastante. Foi super legal. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz, Cássio Reim Félix, Alexandre Brito e Bruna Cristina. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.